Deus. É um prazer estar com vocês aqui nesta noite. Pastor Kleber, pastora Cláudia, somos amigos há muito tempo. E um convite dos pastores para mim é uma ordem. A gente atravessa São Paulo, caiu uma chuva para chegar aqui, vocês não têm ideia. Eu estava ouvindo no rádio que estava caindo granizo, né? E peguei um pouquinho no caminho. Mas estou aqui, graças a Deus. Vamos orar. Baixa a cabeça. Você está no primeiro momento, é primícias, algo sobrenatural está pronto para nós, mas você tem que ter disposição de receber. A palavra de Deus diz que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Mas você tem que saber receber. Tem pessoas que não sabem receber. Eles estão distraídos, estão perdidos, estão distantes, a mente longe. Põe agora o teu coração em Deus e pede. Senhor, fala comigo de uma maneira muito poderosa. Pede isso agora. É você que tem que pedir. Se você tem fome de Deus, tem uma promessa para você. Os que têm fome serão fartos. Mas é para quem tem fome. Existe uma promessa de Deus para aquele que busca, porque a palavra de Deus diz assim: quem busca, encontra. O que você veio buscar? O que você veio encontrar hoje? Fale com Deus, mas fale você. Nós esperamos sempre que alguém faça isso por nós, mas nós temos que aprender a receber, a buscar, a invocar, a pedir, a nos humilhar. Senhor, nesta noite, que a bênção, a paz, a graça, a palavra viva e poderosa possa entrar em nossas mentes, corações, que aquilo que o Senhor reservou para nós possa ser confiado a nós, sem nenhuma restrição. Nós pedimos, derrama do teu espírito de revelação e de poder nesta noite, em nome de Jesus. Amém? O tema das celebrações é superação. O ano profético da superação. Não sei o que você está buscando, né? O que você espera, não sei o que você quer superar, mas uma coisa eu sei, você está no lugar certo. Amém? Quem pode dizer amém? Agora sim. Se você não aprender que cabe a você ouvir, mergulhar, compreender, receber. Eu estou falando isso para a igreja de Jandira. Não é só um tema. Não pode ser só uma agenda do ministério. Não pode ser só um tema do ano. Isso tem que ser uma palavra profética que eu recebo. Se for, eu vou terminar esse ano rompendo limites, superando, crescendo em áreas que muitas vezes precisava, não conseguia, mas uma palavra muda tudo. Bom, deixa eu começar a mensagem te dizendo uma coisa. Deus se sensibiliza com aqueles que o buscam. Você acredita que a humanidade pode, quando eu falo humanidade, os servos de Deus, vamos colocar dessa forma, podem tocar o coração de Deus? Você acredita nisso ou não? Porque lá no céu, tudo é perfeito, não tem necessidades. As pessoas estão lá diante do trono, glorificam, buscam, se ajoelham, mas não existe necessidade. Ninguém está lá necessitado de algo, superar algo. Lá no céu, a ideia de fé, inclusive Paulo fala sobre isso, né? Que o que vai permanecer é o amor. Hoje são 3, uma das coisas que ele fala é a fé hoje. Mas o que vai permanecer é o amor. Porque lá no céu tudo já está concluído. Tudo é perfeito. Você imagina que Deus, quando olha para a terra, é isso que me impressiona. É que talvez nós não tenhamos ideia do que é o trono de Deus, né? Lá é o controle do universo. O céu, o trono de Deus, as descrições do trono de Deus na Bíblia são tão impressionantes que qualquer homem que tiver contato, seja por uma visão, seja pelo que for, essa estrutura carnal não aguenta. Vocês sabem que tem um profeta chamado Ezequiel na Bíblia? Ele viu o trono de Deus. 7 dias ele ficou atônito. Bilolô, tá? Porque viu. Ficou fora de si. A visão foi tão impressionante que demorou para voltar. A consciência voltar
acalmar diante de tudo que ele viu. Isso é a realidade revelada, um pedacinho da realidade revelada que existe lá. Agora, você imagina que o controle do universo, o Senhor do universo, se sensibiliza com você, comigo, nas nossas fraquezas e debilidades. Eu não sei, eu fico impressionado. No Salmos 34, no verso 17 e 18, diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Fala para o teu irmão, todas. Quantas angústias? Você acredita nisso? Quando você toca o coração de Deus, Ele te livra. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Bom, o que é o meu desafio para superar esse ano? Meu coração tem que se quebrantar. Existe uma distância. Deixe-me explicar isso para você. Tem pessoas que estão muito distantes de Deus. Deus está perto de pessoas quebrantadas. Qual o tamanho dessa distância que você tem de Deus hoje? Não, eu vou à igreja, eu não estou te perguntando se você vem à igreja, eu estou perguntando se você conhece Deus, se você se aproximou de Deus. Quando eu estou próximo de Deus, eu também toco o coração de Deus. Entenda isso, essa proximidade, ela é importante. Quando eu estou próximo de Deus, eu toco o coração de Deus. Qual que é o desafio, então? Estar perto. Como eu fico, ou como é que eu me aproximo? Coração quebrantado. Gálatas 2:20 fala assim: já estou crucificado com Cristo. E não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu aprendi uma coisa, eu quero revelar para você isso. Achei isso maravilhoso. Eu preguei domingo, eu estou ainda impactado pelo poder dessa direção. E eu quero continuar esse assunto, porque é um assunto muito forte. Eu tenho aprendido que eu preciso ouvir Deus. Eu tenho que aprender a ouvir Deus em todas as circunstâncias. E vou falar mais, Deus fala através de grandes e de pequenos. Através dos grandes é fácil, né? Porque o pastor Kleber acabou de falar, né? O Miles é um grande homem de Deus. Eu me movimentar para ouvir Dr. Miles, Deus falando através do Dr. Miles, eu faço o esforço porque eu reconheço, é grande. Quero ouvir Deus. Eu quero receber, eu quero ser tocado, eu preciso da presença. Mas quem tem sensibilidade de ouvir Deus através dos pequenos? Aí complicou. Deixe-me explicar para você que do menor ao maior, do que se converteu agora, ao que já tem muito tempo, do que conhece muito, o que começou agora, todos têm capacidade de tocar a Deus. O menor entre nós tem capacidade de tocar a Deus. Potencialmente pode tocar a Deus. Se ele se aproximar de Deus, se quebrantado ele se aproximar de Deus, ele tem tudo. Amém? Agora, eu que tenho tanto tempo na caminhada, você que tem tempo na caminhada, você que é da Sara Nossa Terra há um tempo já, 5 anos, 10 anos, 3 anos, você que já tem uma caminhada cristã de 10, de 15, de 20 anos, uma coisa que eu tenho percebido nas pessoas que têm muito tempo de caminhada, é que alguns pararam de ouvir e pararam de receber de Deus, porque não ouvem mais. Impressionante isso para mim. Eu estava dizendo isso para a igreja de Jandira, porque eu fico observando as pessoas. Lá o nosso pátio é muito grande, nós temos um estacionamento, o galpão que a gente conseguiu alugar é grande. Então tem uma área antes do salão principal que o pessoal fica lá fora. E eu percebo que alguns nem entram para o templo para ouvir uma mensagem.
quando você vai ver quem está lá fora, é alguém que já tem uma caminhada de 15, de 10 anos com Deus. E eu fico me perguntando, por que não entra? Será que já ouviu tudo? Será que não tem mais nada para receber? Será que não tem mais sensibilidade para ouvir Deus? Será que a caminhada e o tempo de caminhada, ao invés de aproximar de Deus, afastou, mesmo estando dentro da igreja? Quando Paulo diz que Cristo vive em mim, eu quero lembrá-los, Cristo vive em nós. Ouvi-lo é o meu desafio. Quanto mais eu ouço Deus, quanto mais perto de Deus, tudo acontece. Em Mateus 10:40, Jesus diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha o que Jesus está dizendo, hein? Quem vos recebe, a mim me recebe. Eu quero lembrá-los que ele estava dizendo isso para os discípulos e isso vale para nós. Vocês estão me recebendo hoje? Não, vocês estão recebendo Jesus hoje. Porque ele disse isso. Quem vos recebe, a mim me recebe. E se isso é verdade, recebe a Deus. Olha que coisa forte. Isso é muito sério. Deixe-me explicar que os discípulos de Jesus, ouvimos isso ano passado da Bispa Lúcia, a boa parte deles, a grande maioria deles era adolescente, passando da adolescência para a juventude. Só Pedro era casado. Provavelmente, imagina João com 16 anos, imagino eu, tá? Seguindo Jesus, 3 anos. Imagina outros discípulos, todos entre 20, talvez menos. Jesus tinha 30 anos de idade quando começou o ministério, eu tenho 50. Quando eu olho para alguém de 30, está ali 20 anos mais novo. E você vai perceber que quando Jesus diz para os discípulos, quem recebe vocês, me recebe, ele está mostrando como funciona essa ligação com o reino dos céus. Como é que eu me aproximo de Deus? Porque recebe você, recebe Jesus, recebe a Deus, recebe o Pai. Agora você pensa comigo, doutores da lei, gente muito estudada, que eram líderes da nação de Israel, frequentes no Sinédrio. Sinédrio era a posição mais alta que existia naquela sociedade antiga. Pensa ouvir um adolescente, ouvir uma pessoa que está transicionando da adolescência para a juventude. Só que é isso que Jesus disse. Por isso que eu falo para vocês, ouça Deus, aprenda a ouvir Deus, reconheça Deus do menor ao maior. Quando Deus fala, tenha sensibilidade para ouvir. Se você tiver sensibilidade para ouvir, a tua vida será outra. Em Lucas 10:16 diz assim: quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem vos ouve, me ouve. Se vocês estão me ouvindo hoje, eu sou discípulo de Jesus, vocês estão ouvindo o próprio Senhor. Segundo o que está escrito aqui. Não, eu estou ouvindo o bispo Robson. Não, você está ouvindo o Senhor, segundo o que ele diz aqui. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Então veja o desafio nosso. Muitos não recebem, não ouvem, não percebem, porque estão desatentos, distantes, indiferentes. Como é que eu vou superar? Como é que eu vou crescer no ano de 2025? Aprenda uma coisa: você tem que ouvir Deus. Há uma realidade na igreja, essa realidade me chama muita atenção. Nós consideramos ganhar almas como o maior ato de frutificação. Está certo? Não está errado. Mas eu olho para a igreja, para toda a realidade que está ao meu redor, não estou falando da Sara Nossa Terra, mas das igrejas de modo geral, e vejo que existe uma relação entre fruto e conhecer o Senhor que não está condizente.
Tem pessoas que têm resultado, muito resultado. Tem ministérios que têm muito resultado. Mas eu pergunto se eles estão frutificando segundo o que Deus havia dito para ser, né? Ou para frutificar. Eu explico. Em João 15:5, Jesus fala assim: eu sou a videira e vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Diga para o teu irmão: sem Jesus, nada posso fazer. Você imagina alguém ganhando almas e sem Jesus? Você imagina uma igreja muito grande, numericamente grande, capaz, poderosa, né, em finanças, em realizações de obras sociais, mas você já pensou um lugar que tem o que a gente pensa ser frutificação e não tem Jesus? Por isso que eu quero falar uma coisa para você. Se você entender o que eu vou dizer hoje, esse não será só o ano da superação. Esse será o ano onde você vai fazer um diferencial, o antes e o depois. Presta atenção no que eu vou dizer para você. O teu grande desafio, o primeiro desafio, antes do que você considera ser frutificação, é conhecer Jesus. Porque ele está dizendo: sem mim você não faz nada. Ele está dizendo: se você não permanecer em mim, se eu não permanecer em você, é nada. Para frutificar segundo o que Deus deseja, eu quero lembrá-los: você tem que permanecer nele e ele em você. Em outras palavras, eu queria desafiar você a transformar o ano de 2025 no ano em que você vai buscar o Senhor de todo o teu coração, vai estar perto de Deus, para que você frutifique. Deixa-me explicar: frutificar é consequência da tua proximidade de Deus, da tua permanência em Deus. Ele é a videira e você é a vara. Você nele, você dá fruto, muito fruto. Eu quero profetizar: este é o ano para dar muitos frutos. Você vai dizer: mas meu ministério, minha célula não cresceu. Alguns vão dizer: eu nem acredito em célula. Deixa-me explicar uma coisa para você. É natural, quando você está nele, você frutificar. Você não tem ideia de como você frutifica quando você está nele. Mas você também sofre muito quando você está longe dele, tentando frutificar. Tem gente longe de Deus, mas quer frutificar. Eu vejo a honestidade das pessoas. Não, eu quero realizar, eu quero fazer mais para Deus. Eu gostaria de ajudar a igreja, eu quero participar de tal e tal coisa. Começa, desanima, para, acaba, tem limites. As coisas não acontecem, desiste, há muita desistência. Mas eu garanto uma coisa: você quer superar desistências? Permaneça nele e ele em você, e você vai dar muitos frutos. Vocês lembram da promessa? Se você o buscar, você o encontrará. Quem busca? Não, repete aí para o teu irmão, fala assim: quem busca, acha. Qual que é a resposta de quem busca? Achar. Tem outra resposta que Jesus deu? Não, simples assim. Ele está dizendo que quem busca pode achar. Ele não está dizendo que quem busca talvez ache. Ele está afirmando: quem busca, então o que eu preciso? Só buscar. Ah não, mas bispo, eu busco. É mesmo? Será que você busca ou você tem uma pequena vontade, um pequeno desejo? Alguns querem a presença de Deus. Eu fico ouvindo: eu quero avivamento, eu gostaria de um avivamento poderoso. Mas tudo eu quero. Entre o que você quer e o tanto que você está distante ou perto, essa é a diferença, tá? Se você quer a presença de Deus, vá até Ele, porque a promessa é muito simples. É só buscar que você encontra. Vá até Ele. A tua frutificação depende da sua busca. Vou falar mais: a tua vitória depende da tua busca. Não, eu quero vencer esse ano 2025, eu quero superar. A tua vitória está na medida da tua busca.
Quem busca a Deus de verdade? É uma pergunta. Eu vi uma frase, eu anotei a frase, é assim: você sempre estará tão perto do Senhor quanto queira estar. Não, eu quero, quer nada. Tem gente que só fala palavras. Porque o buscar exige. Porque o buscar, existe o esforço do buscar. Se você busca algo diligentemente, há parábolas que mostram como é que é o buscar. Uma mulher que perdeu uma dracma varre a casa inteira até encontrar. Está buscando. Ela não está apenas com uma vontade de encontrar. Será que eu vou achar hoje? Não é assim. Ela está dizendo: eu vou encontrar, porque quem busca encontra. Deus está aqui. Quem busca encontra. Se você o buscar mais, se você colocar o teu coração nele, você vai encontrá-lo. Você quer encontrar Deus esse ano de uma maneira diferente? De que maneira você quer encontrar ele? Não, da mesma maneira de 2024, alguém vai dizer: não, mas 2024 eu me sentia tão distante. Perto está o Senhor daqueles que têm coração quebrantado. Por que você está dizendo tudo isso, bispo? Porque eu quero te falar um princípio: orgulho versus humildade. A chave das tuas vitórias para 2025, da superação, dos milagres, está numa palavra chamada humildade. Nunca tire a capa da humildade. Se você perder a humildade, se você abrir mão da humildade, se você deixar de ser humilde, você vai ficar cego. Muita gente já deixou de ser humilde há muito tempo. Vamos para celebrações. Já fui em muitas. Fala de gente orgulhosa. Nem tem busca, nem tem humildade. Mas vai ter mais um treinamento. Não tenho tempo para isso. Fala de gente orgulhosa. Se você perder a tua humildade, por isso que eu falo que a caminhada do crente, depois de 15 anos, 10 anos, 5 anos, parece que ele remove a humildade, ele perde a humildade, aquela humildade que tinha no início, que fazia com que ele vinha constantemente na casa de Deus, ajoelhava no altar, buscava Deus. Qual é a vigília desse mês? Onde que está a programação? Eu quero ir por revisão de vidas. Aquela humildade, aquela fome, aquela busca, ela perde. Aí a pessoa começa a ter falas de pessoas orgulhosas. Escuta o que eu vou dizer para você: não perca a sua humildade. Você precisa do teu pastor, você precisa da tua igreja, você precisa do céu, você precisa da obra de Deus na sua vida, você precisa do Espírito Santo trabalhando na tua mente, no teu coração, todos os dias. Se você remover a humildade, você vai ficar surdo e cego para Deus. Mateus 15, 14, Jesus vai falar dos fariseus, doutores da lei. Ele diz assim: pode deixa eles irem, deixai-os, porque são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Você já pensou? Jesus, o Senhor, a luz do mundo, o verdadeiro Deus, entre eles, revelado. Eles que eram doutores da lei, que estudaram a lei desde uma certa idade, se formaram, eram mestres, ensinavam, não estavam reconhecendo o próprio Senhor que eles esperavam. E Jesus chama eles de cegos. Você vai ver a característica deles: gente orgulhosa. Os fariseus deveriam ser guias espirituais do povo. Eles estavam cegos completamente, não conseguiam enxergar um palmo na frente deles. Espiritualmente falando, eram cegos. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. O texto é tão forte. Se você pegar do versículo 8 em diante, Jesus chama eles de hipócritas. E fala que tem uma profecia para eles, que é a de Isaías: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe. Você está longe ou está perto? A humildade te coloca perto. Amém? Eu vou fazer uma célula, humilde. Eu vou ajudar na igreja, humilde.
Eu não tenho aquela habilidade para falar, mas o que eu posso ajudar? Sabe, o humilde tem uma diferença para o orgulhoso. Humilde é aquele que se aproxima de Deus. Jesus está dizendo: me honram com lábios, falam bonito, mas coração longe. Em vão me adoram. Você sabe o que é adorar em vão? Quantos cultos você frequentou em 2024? E se foi tudo em vão? 20 anos de crente, e se foi tudo em vão? Não, mas tudo não, no começo eu quero crer que não, né? Tinha humildade, tinha vontade, tinha desejo, estava aqui, tinha fome de Deus, tinha necessidade de ouvir mais. Hoje, já sei tudo. Deixa minha mulher ir para a igreja, deixa o meu marido ir para a igreja. Escuta bem o que eu vou dizer para você. Eles estavam invalidando mandamentos por tradição. Você já viu o que a tradição do homem faz com o homem? Eu não tenho nada contra a tradição, tá? Eu acho que tradição é muito importante. Tem a ver com costumes, né? Tem a ver com crenças. Tradição cristã é muito importante algumas coisas. Mas quando a tradição te torna orgulhoso, a tradição religiosa era tão importante para eles que o lavar as mãos, porque a confusão começou nesse texto, porque os fariseus foram questionar os discípulos que não lavavam as mãos. E Jesus fala: vocês invalidam mandamentos por tradições. Meu querido, sabe o que eu vejo nessa ideia de tradição? Orgulho. Uma tradição que produzia orgulho. Um orgulho que cegava. Permanecemos ou não humildes diante de Deus? Nossa sensibilidade continua a mesma, nós queremos ouvir Deus, nós reconhecemos Deus nos pequenos, por isso que eu disse que o humilde reconhece. Ah, mas ele erra o português, não tem problema, se Jesus está falando através dele, eu vou ouvir Jesus. Ah, eu não ouço pessoas assim, por que não? Isso é uma fala tão arrogante. Eu quero reconhecer Jesus em todos os lugares que Ele falar. Aonde Ele falar, eu quero ouvir, eu quero receber, eu quero ser direcionado. Eu quero ter aquela agenda para anotar de novo. Eu fazia isso no começo, alguém vai dizer, eu ainda faço, tá? As minhas agendas estão lá, é que eu estou mudando agora estou tentando passar para o digital. Mas eu sou analógico, eu confesso para vocês que eu me atrapalho com esse negócio ainda. Mas, escuta o que eu vou dizer para você. Eu vou falar uma coisa muito forte aqui. Quero que você ouça isso com cuidado. Eu falei isso para a Jandira, para a igreja. Eu acredito que tem lições, porque todos nós aqui somos filhos de Deus. Estou errado? Será que eu errei? Somos ou não somos filhos de Deus? Então o Pai tem lições para nós. Eu aprendi com o homem de Deus que muitas lições, revelações, que nós temos que aprender, porque elas não são só para a vida agora. Você já parou para pensar o que vai ser a eternidade? Você acredita que na eternidade, quando a gente partir, quando tudo acabar, quando o reino de Jesus vier, quando Ele estabelecer seu governo, vai continuar as coisas de uma forma eterna? Você já parou para pensar quão grande é o universo? Eu vou filosofar um pouco. O universo é grande, irmãos. A Terra é uma bolinha de gude perto do Sol, e o Sol é uma bolinha de gude perto da maior estrela que existe, conhecida pelo homem. Só estou dando algumas referências do tamanho do universo. São milhares de estrelas, de planetas. É mais no universo, mais planetas, mais estrelas do que a areia na Terra. Areia no mar, a areia do mar na praia, nas praias, na verdade. Aí você vai falar assim, uma imensidão tão grande, mas vazia do quê? Por quê? Eu imagino, que quando Jesus voltar, vai mudar totalmente a estrutura da raça humana. Vamos voltar para o projeto original. E esses anos e anos da humanidade caída, vai ser só uma lembrança. É o que eu penso. E eu penso que nós vamos povoar o universo. Eu acredito nisso, tá? Porque eu não acredito que Deus fez uma coisa tão gigante para ficar vazia.
Mas é uma percepção minha. Alguém pode discordar e eu te deixo discordar. Então as lições que nós estamos aprendendo agora, elas não ficam só agora, elas vão para esse tempo da eternidade. Tem lições que você e eu precisamos aprender, vai aprender de qualquer jeito. Agora, se eu não sou humilde para aprender com o meu pastor, se eu não sou humilde para sentar num lugar onde está sendo ministrado, que o Espírito de Deus está falando, se eu não coloco a capa da humildade, se eu não sei reconhecer essas coisas, eu vou te dar uma dica que é o que eu estou aprendendo. Porque eu não sei você, mas eu já me perguntei muitas vezes, sendo cristãos com tanta autoridade e tantas promessas, por que sofremos? Já pensou por que sofremos? Tem gente que passa por sofrimento e é absurdamente complicado. A resposta que veio para mim, ela não pode ser generalizada para todo tipo de sofrimento. Não, eu acho que sofrimento é muito complexo. Mas ela dá uma resposta para algumas coisas. Se eu não aprendo com o meu pastor, eu vou aprender com o meu inimigo. Alguém quer aprender com o seu inimigo? Por que não, irmão? Às vezes você é tão orgulhoso que só tem um jeito de você aprender. Alguns podem somente aprender através do sofrimento. Não tem outra forma, porque já se despiram da capa da humildade há muito tempo. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo ou não? O orgulho foi a causa da queda. Olha o que a serpente propôs para Eva e depois Adão em consequência, né? Sereis semelhante a quem? A Deus, conhecedores do bem e do mal. O que Eva fez? É bom demais comer esse fruto, nunca tinha percebido. É bom, agradável, bonita a árvore. A Bíblia diz isso, né? Ela olhou para a árvore, se tornou desejável. O orgulho foi a fonte, foi a matriz que, infelizmente, produziu queda. Quem já leu a queda de Lúcifer? Queda de Lúcifer está em Isaías 14 e Ezequiel 28. O que derrubou um ser perfeito diante do trono, que andava nas pedras afogueadas, que é o que diz o texto. Ele era querubim ungido, poderoso. A Bíblia fala que ele era perfeito. Olha a palavra, perfeito. Nós, numa condição de queda, nós somos imperfeitos, mas ele era perfeito, e a Bíblia fala em sabedoria e formosura. Ele era belo. Você sabe o que derrubou ele? Orgulho. A sabedoria, você sabe que quem tem muita sabedoria, a probabilidade de ser orgulhoso é grande. Certo ou não? Sim ou não? Por isso que qualquer um, inclusive eu preciso tomar cuidado com o meu coração para eu não me distanciar de Deus. O orgulho é a antessala da queda. Se eu parar de anotar, se eu parar de orar, se eu parar de ouvir, se eu achar que eu já sei, se eu começar com falas, se eu começar a me colocar de forma indiferente, eu vou dizer um negócio para você. Se Adão caiu da perfeição, se o querubim ungido chamado Lúcifer, tá? Eu vou usar o nome, não é bem esse o nome dele, mas tudo bem. Se caíram da perfeição por causa do orgulho, e nós? Olha uma frase de Spurgeon. Spurgeon foi um grande pregador. Ninguém tem mais orgulho do que aquele que pensa que não tem. O orgulho é um pecado com 1000 vidas. Parece impossível matá-lo. Você pensa que matou hoje, amanhã você é assediado pelo orgulho de novo. Você pensa que matou ele hoje, amanhã você de novo é assediado por ele. Meu querido, em nome de Jesus, cuidado. A Bíblia tem N exemplos de orgulhosos que caíram. Erros terríveis, consequências graves por causa da soberba e do orgulho. Reino de Deus é reino de autoridade. Deixa eu falar uma outra coisa aqui, eu preciso usar tem que ter um cuidado, vamos lá. Porque eu não posso cair no erro do que eu vou falar aqui, em gerar um desrespeito com autoridades. O título que temos, quem aqui foi ordenado diácono, obreiro, cooperador, pastor? Teu título, leve com muito respeito.
com muito temor. Mas toma cuidado para o teu título não ser o motivo da tua queda. Aí eu preciso dizer, alguém vai dizer assim, realmente título é um problema, porque é o que está se colocando por aí afora. Uma mentalidade de que o título é um problema. Quanto mais alto, muitos pastores, muita soberba, muita gente falando. Deixa eu colocar uma coisa, da nossa parte para com todas as autoridades, respeito, honra, porque isso é humildade. Mas da parte de quem tem um título, como eu tenho um título de bispo, tem que ter um cuidado muito grande. Se eu me preocupo muito com o que você pensa, eu corro o risco de perder a minha autoridade, sabiam disso? Quando eu falo o que você pensa, é ficar preocupado no sentido de te agradar, né? No sentido de só, né, ter elogios da tua parte. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Meu trabalho, a minha missão é falar a verdade. Para pensar comigo. Se as pessoas são obrigadas a te chamar pelo título, vocês vão me chamar de bispo, e isso é respeito, eu entendo. E eu até aconselho que seja assim. Pastor por respeito, porque entende a autoridade. Isso é importante. Mas se eu, como bispo ou pastor, te obriga, tem que te obrigar, porque, olha, eu sou o pastor, eu sou o bispo. Se para mim, eu estou preocupado com isso, com a posição, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu corro o risco do meu título me tornar ser um motivo de queda. Meu título ser, para mim, um problema e um motivo de queda. Quando as pessoas me chamam pela posição, isso é importante. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Mais importante do que a posição é o meu nome. Se eu não estou preocupado com a minha posição, você me chama pelo nome, não tem problema, tá? Me chame pelo título também. Mas se o meu nome, se eu sou reconhecido não pelo título apenas, mas por quem eu sou de fato. Porque o reino de Deus é um reino que reconhece quem você é. Amém? Então Deus fará do meu nome maior que a minha posição. Como é que você conhece Jesus? Não é pelo título de Cristo. Cristo não é apenas um título, né? Muito mais do que isso. Mas ninguém chamava ele de Cristo enquanto ele estava na terra. E até hoje não chama assim. É Jesus Cristo. Não se desvincula uma coisa da outra. Mas ele é conhecido como Jesus. O nome que foi posto acima de todo nome. Está entendendo que o nome está acima da posição? Ele é conhecido. Quando você usa esse nome, demônios correm. Quando você usa esse nome, enfermos são curados. Quando você usa esse nome, as coisas acontecem. Como é que você chama Paulo? De apóstolo ou de Paulo? Se eu falar apóstolo, talvez você nem saiba do que eu estou falando. Mas se eu falar Paulo, ou apóstolo Paulo, estou usando o nome, dá para entender que o nome está acima da posição? O nome é mais conhecido que a posição? Dá para entender que Pedro, o nome Pedro, e foi um nome dado a ele, o nome dele não é Pedro, era Cefas, e Jesus chama ele de Pedro. O nome acima da posição é quem ele é pedra, ele é um fragmento, ele é rocha. Deixa-me explicar, não era Paulo, era Saulo, depois Paulo. Deixe-me falar para você, mais importante que o teu título é o teu nome, porque é quem você é. E a tua autoridade tem a ver com quem você é. E se você usa a capa da humildade, Deus vai exaltar você. Termina essa mensagem dizendo que o que sensibiliza o coração de Deus, uma das coisas é a humildade. Não é a única. A fé sensibiliza o coração de Deus. A obediência sensibiliza o coração de Deus. Mas a obediência não se desvincula da humildade. A fé pode até se desvincular de uma certa maneira. Mas eu quero lembrá-los que para se aproximar de Deus você tem que ter humildade. Eu termino essa mensagem dizendo o que Pedro disse. Vocês lembram de Pedro, o que Jesus falou para ele? Antes que o galo cante? E por que Jesus falou isso para ele? Porque ele foi orgulhoso.
Ele dizia: eu vou com você até a morte. Uma fala arrogante, uma fala de alguém que se sustentava, uma fala de alguém que diz: eu dou conta, uma fala de alguém que dizia: ó, deixa comigo, Senhor, sou eu. E Jesus fala: você? Hoje mesmo. Não era amanhã, não era daqui um mês. Hoje mesmo, antes que o galo cante. 3 vezes você vai me negar. Você sabe que ele negou, né? Foi um negócio humilhante. Ele chorou. Esse mesmo Pedro aprendeu a lição da humildade. E ele diz na carta dele, 1 Pedro 5, 6 e 7: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em seu tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A humildade move Deus. Deus age em favor de seus filhos quando você se reveste da humildade. Estão me ouvindo ou não? Fala para o teu irmão: humildade. Olha outro texto, 1 Pedro 5, 5, 7. Sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. Fala para o teu irmão: é se vestir de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Aí entra o que eu li agora, né? Para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Como é que eu vou superar esse ano? Simples. Humildade. Se você sentar, se você ouvir, se você falar para os teus pastores: eis-me aqui, me ajuda, eu quero, ora comigo. Se você humildemente, teu discipulado, teu cuidado, tua disposição. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus exalta humildes. Nunca perca a humildade. Se tem coisas para acontecer, elas vão acontecer, mas uma coisa você tem que cuidar: não perca a tua humildade. Quanto mais você se reveste de humildade, mais perto de Deus. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Amém? Vamos ficar de pé? Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Nós falamos de avivamento. Avivamento tem a ver com a presença de Deus. Mas sabe qual é o problema do orgulho? O orgulho negligencia a presença de Deus. Se o orgulho tomar o lugar da humildade, não se vê mais Deus, fica cego, como Jesus falou, e também surdo. Você já viu gente surda espiritualmente? Você fala e não ouve. Orgulhoso. Eu queria desafiar você a pôr as mãos nos teus ouvidos espirituais agora. Você vai pôr nos naturais, como um símbolo dos espirituais. E você vai orar para que Deus abra totalmente os teus ouvidos. Talvez você vai dizer: não, eu ouço, eu tô aqui. Então você vai fazer um pacto com Deus. Esse será o ano da superação. Eu quero ouvir Deus nos pequenos, nos grandes, nos menores eventos, nos que parecem ser tão pequenos, tão insignificantes, mas também nos grandes. Nós não negligenciamos nada, nós queremos a presença, nós queremos o mover, nós queremos a unção, nós precisamos mergulhar nas águas do Espírito, mas precisamos de ouvi-lo, ser sensível à presença, sensível à voz. Se Deus falar, eu preciso ouvir, eu não posso ser surdo, eu não posso ser cego. Ore agora, peça a Deus para que abra teus ouvidos espirituais. Se os teus ouvidos espirituais forem abertos, Ele pode guiá-lo. Ele pode guiá-lo pelas veredas da justiça. Ele pode guiar o teu ministério. Ele pode guiar a tua família. Ele pode guiá-lo pelos lugares que Ele quer conduzir você. Assim como Ele conduziu Abraão. Abraão ouviu Ele. Uma característica de Abraão maravilhosa. Deus falava, Ele falava assim: eis-me aqui, Senhor. Não tinha resistência. Você sabe o que é fé madura? Fé madura tem a ver com eis-me aqui. Eis-me aqui. A tua fé é madura. Ore agora. Comece a orar pelos teus ouvidos espirituais. Põe a mão nos teus olhos e fala: Senhor, abre meus olhos.
Abre meus olhos. Eu não quero ser cego. Eu não quero a religião me cegando. Eu não quero o orgulho me cegando. Eu não quero a minha humanidade, as minhas interpretações pessoais sendo motivo de cegueira. Senhor, muda as minhas, Senhor, percepções para andar segundo a Tua vontade. Eu quero ser sensível à Tua voz, sensível ao Teu Espírito, sensível ao Teu mover, sensível a tudo que o Senhor fizer neste ano. Este é o ano da superação. Eu tomo pela fé esta palavra. Eu ouço um profeta que diz: este é o ano da superação. Quando o bispo Rodovalho declarou isso, se você tem humildade, se você se revestiu de humildade, você diz: é o ano, eu creio, eu digo amém, eu aceito esta palavra, eu tomo pela fé para esta casa, para a minha vida, para a minha família. Ore agora com fé, irmão. Como é que está a tua sensibilidade? A sensibilidade para se ajoelhar, a sensibilidade para adorá-lo, a sensibilidade para levantar as mãos, a sensibilidade para se quebrantar. Deus está perto dos quebrantados. Glória a Deus. Deus não olha títulos. Deus não se impressiona com as coisas dos homens. Deus olha corações. Deus está perto dos quebrantados. Superar com Deus é aprender a ouvi-lo, é quebrantar o coração. Ele ouve o clamor, Ele interfere nas angústias, Ele livra de todas as angústias. Mas isso são para dependentes dEle. Sem mim nada podeis fazer. É para aqueles que permanecem nele e Ele nele, e Ele em você. Ore agora, mais uma vez. Põe a mão no teu coração e comece a pedir: Deus, quebranta o meu coração, muda a minha mente. Eu faço uma aliança contigo de estar na tua casa, de ouvir, de participar, de receber, de ser direcionado. Eu me revisto da capa da humildade. Eu oro para que o Senhor coloque essa capa em mim. Agora é você e Deus. Por alguns minutos, você e Deus.